Primeira questão é uma questão que diz assim, ó. Ele dá uma sugestão que vai ser importante porque vai ajudar muito a você resolver o problema. Ele fala assim, ó, um cubo de gelo de 10 gramas a menos 10 graus Celsius. Então, um cubo de gelo de 10 gramas, massa 10 gramas, a menos 10 graus Celsius, seria a temperatura inicial dele, né? Menos 10 graus Celsius, pronto. É colocado em um lago, cuja temperatura é 15 graus Celsius. Vamos botar assim, temperatura do gelo, temperatura inicial do gelo, temperatura inicial do lago é 15 graus Celsius. 15 graus Celsius. Aí ele fala assim, calcule a variação de entropia do sistema cubo-lago quando o cubo de gelo entra em equilíbrio térmico com o lago. O calor específico do gelo é 2.220 joules por quilograma Kelvin. O calor específico do gelo é 2.220, né? É joules por quilograma Kelvin. Aí ele dá uma sugestão. Ele faz uma pergunta, na verdade. O cubo de gelo afeta a temperatura do lago? Então preste atenção. Primeiro ele quer a variação de entropia do sistema, né? Do sistema lago-gelo. Cubo de gelo lago, né? Ora, a variação de entropia a gente sabe já calcular como sendo a integral de dq sobre t. Não é isso? Só que aí primeiro eu tenho o lago e o gelo. Já são duas coisas separadas. Vou fazer então a variação de entropia primeiro para o gelo, depois para o lago. Certo? O gelo, ele vai ter uma variação de entropia, mas além disso ele vai ter mudança de estado, né? Por quê? Porque ele vai entrar em equilíbrio térmico com o lago. Você acha que o que vai acontecer no equilíbrio térmico? O cubo de gelo vai derreter e virar água ou o lago vai congelar e virar gelo? O lago vai congelar, né? Então o que vai acontecer é que esse gelo que estava a menos 10, ele primeiro vai fazer o quê? Aquecer até chegar a zero, depois mudar de estado, virar água e depois aquecer até que temperatura? 15. Porque provavelmente o gelo... Aí você diz, mas professor, o equilíbrio térmico deve acontecer na temperatura intermediária. Mas imagine, é um lago e um cubo de gelo, né? Obviamente que isso não vai alterar a temperatura do lago. Então o equilíbrio térmico vai ser a 15 graus Celsius, certo? É por isso que ele faz essa pergunta. O cubo de gelo afeta a temperatura do lago? Não, é muito pequeno, né? A massa é 10 gramas e um lago. Se fosse uma coisa mais próxima às massas, aí talvez, né? Então vamos lá, eu tenho primeiro o gelo, que vai sofrer 3 processos. Então primeiro, eu vou dizer assim, ó, eu vou calcular, primeiro eu vou fazer isso para o gelo. Aí eu vou calcular a primeira variação de entropia, vou chamar de variação da entropia 1 do gelo. Certo? O que vai acontecer com o gelo? Primeiro ele vai esquentar de menos 10 a 0. Né? Então, que tipo de calor é esse? Se ele vai esquentar de menos 10 a 0? É um calor sensível. Né? Então, e a temperatura se mantém constante ou varia? Varia, então não pode sair da integral. Então o que eu vou escrever? Integral, o calor é sensível. Como é o calor sensível? A expressão dele? MC do gelo, delta T. Vou colocar dt porque vai ser a nossa variável, né, de integração sobre a temperatura. Massa do gelo, calor específico são constantes. Vai ficar simplesmente a integral, calor, aliás, a entropia do gelo, vai ficar MC do gelo, integral de dt sobre T. Desde a temperatura inicial do gelo até que temperatura? Até 15? Isso é 0. Que no caso não é 0, porque a gente tem que trabalhar em Kelvin. É 273. Certo? Estou trabalhando primeiramente o aquecimento do gelo até ele chegar no ponto de fusão. Que resultado vai ser dessa integral aqui? Pronto. Então eu vou ficar simplesmente com isso daqui, ó. Massa do gelo dada, depois substitui, C do gelo dado, vou ficar com o Ln, quem é a temperatura final? 273. 273. Quem é a temperatura inicial? Menos 10 em Kelvin. Aí você calcula isso daí
e vai achar um ΔS1, que deve ser positivo ou negativo? Positivo, né? Isso aqui é maior que 1, LN é positivo, tudo aqui na frente é positivo. Isso, pronto, o gelo esquentou até 0. O que vai acontecer agora com o gelo? Vai derreter, vai virar água, vai mudar de fase. E a temperatura varia na mudança de fase? Não. Então, o ΔS2 para o gelo, preste atenção, ΔS2 para o gelo continua sendo a integral de dq sobre T. Só que isso vai acontecer a temperatura constante. Então, isso vai ficar simplesmente 1 sobre T, integral de dq, que é quem? O próprio calor. Que é sensível ou latente? Latente. Então, vai ser a massa do gelo, calor latente da água, né? Gelo da água, enfim, sobre a temperatura. Que temperatura é essa? Vou botar 273. Vai ser a temperatura de fusão do gelo. Certo? E agora o que tem que acontecer com o gelo? Aquecer até 15 em Kelvin, né? Então, ΔS3 do gelo, ó, ΔS3 do gelo, integral de dq sobre T. Nesse processo de aquecimento até 15, esse calor é sensível ou latente? Sensível, a temperatura é constante ou variável? Variável. Então, eu vou ter MC, vou tirar logo o MC, certo? Só que agora é água, não é mais gelo, né? Já derreteu. MC, integral de dt sobre T, desde que temperatura? Quem é a temperatura inicial agora? 0, 273 até... né? Aí você simplesmente vai ficar com MC, LN de 288, 273. Você vai ter aí 3 valores para os 3 processos. Você vai somar e vai guardar, isso vai ser o ΔS do gelo. Só que o sistema, ele fala claramente, calcule a variação de entropia do sistema e ele ainda bota cubo, lago, né? E aí, o sistema tem um lago também, né? Vamos calcular o que acontece com o lago. Quem foi que cedeu calor para o gelo aquecer de menos 10 a 0? Foi o lago. Então, esse mesminho calor que está aqui, ó, que aqueceu o gelo, é o mesmo que deve ter sido perdido pelo lago, né? Então, para o lago, ó, você vai ter o ΔS1 do lago, que corresponde àquele, né? Vai ser integral de dq sobre T. A temperatura do lago varia nesse primeiro processo? Não. Então, vai ficar simplesmente 1 sobre T, calor específico, MC, aquele que você já calculou, do gelo, delta, T. Que temperatura vai ser essa daqui? Pensa um pouquinho. Que temperatura vai ser aquela em que o lago está trabalhando? 0, vamos falar em Celsius, só para ficar lá. 0 menos 10 ou 15? 15, porque o lago não vai sofrer mudança de temperatura, 288. Então, aqui vai ser, ó, massa dada, C do gelo dado, sobre 288, que é a temperatura que o lago se encontra. E essa variação de temperatura, quem é? 0. Cuidado, que é um pouco confuso mesmo. O que se refere a isso aqui? Ao calor sensível. O calor sensível de quem? Que o gelo... Exatamente. Foi o calor sensível que o gelo recebeu para aquecer. Foi fornecido por quem? Pelo lago, pela água do lago. Então, é essa mesma variação de temperatura aqui, ó. Né? Porque se não variar a temperatura, não tem calor. Concorda? A temperatura do lago se manteve constante. Mas o calor sensível correspondente para aquecer o gelo corresponde a uma variação de temperatura de 273, 263, 10 graus Celsius. Foi o que a temperatura do gelo subiu para poder chegar a 0. Né? Depois, ΔS2, isso vai corresponder a quê? Cadê? Ao calor, tá aqui. Quando o gelo derreteu, ele recebeu energia também para derreter, né? Aliás, a maior quantidade de energia, se você fizer a continha, a maior parcela deve ser essa 2 aqui. Foi fornecido por quem? Pelo lago. Então, isso é igual, né? Ser idêntico. Com exceção porque o valor da temperatura, vamos calcular. ΔS2 para o lago. Vai ser dq sobre T, correspondendo ao derretimento do gelo. Preste atenção. Enquanto o gelo estiver derretendo,
ele está a 0 graus Celsius. Então, o calor é latente. Então, simplesmente aqui é ml, ó. ml sobre T. Que temperatura é essa aqui de baixo? É a do lago. 288. A temperatura do lago não vai mudar. Todos os processos aqui embaixo do lago vão ser a 288. Porque o lago não sofre variação da temperatura. Então, vai ficar simplesmente ml sobre 288. E, finalmente, o gelo chegando a 15 graus. Que agora não é mais gelo, é água, né? A terceira etapa do lago. É quando ele fornece calor para o gelo, desculpa, agora é água, para a água aquecer até 15. 288. É o calor sensível, né? Integral de dq sobre T, ó. Calor sensível. MC integral de dt sobre T. Não é isso? Só que aqui, ó, essa temperatura aqui é a temperatura do lago, né? A temperatura do lago é constante. Então você pode, já, se quiser, já tirar logo aqui, fica melhor. Integral de dt, ó. Certo? Aí vamos substituir. MC da água, temperatura da água, do lago, 288, vezes a variação de temperatura. Você tinha a água a 0 e quer que ela chegue até 15. Então, 288 menos 273. Só que tem um pequeno detalhe, certo? A questão dos sinais, presta atenção. Quem recebeu o calor? Foi o gelo ou foi a água? Foi o lago. Foi o gelo. O gelo recebeu o calor. Então, essas entropias aqui todas são positivas. O lago cedeu o calor para o gelo. Então, ele perdeu energia. A entropia dele é negativa, né? Todos esses valores que você achar aqui, ó, tá negativo aqui na frente. Para achar a entropia do sistema, o que você acha que deve fazer? Somar todo mundo, né? Você vai dizer que a variação da entropia do sistema vai ser igual à variação da entropia do gelo mais a variação da entropia do lago. E cada parcela dessa já é a soma das três, né? E aqui também. Certo? Então preste atenção que a gente às vezes não está habituado. Cuidado, porque é um pouco, realmente você pode confundir. É bem fácil confundir. Principalmente nessa segunda parte aqui que se refere ao lago. Ó, né? Porque você pode confundir as temperaturas. Lembre-se que essa temperatura aqui é a temperatura na qual o processo está acontecendo. O lago não sofre mudança de temperatura. Então, para o lago, todos esses T's vão sair dessa integral. Certo? Aí vai ficar simplesmente Q. A integral de daqui é Q. Qual é o primeiro Q? É o calor para o gelo aquecer até 0. O segundo para o gelo derreter, calor latente. E o terceiro para a água aquecer até 15, 288. Certo? A questão 5 fala assim, ó. Uma máquina de Carnot, cuja fonte fria está a 17 graus Celsius, então a temperatura da fonte fria, 17 graus Celsius, tem eficiência de 40%. Eficiência de 40%. Aqui você bota logo Kelvin, né? Mais seguro. Pronto. Eficiência de 40%. De quanto deve ser elevada a temperatura da fonte quente para que a eficiência aumente para 50%? Então ele está dizendo assim, ó, você tem uma máquina que opera com eficiência de 40%. Ele só informou a temperatura da fonte fria, que é 17 graus Celsius, 290 Kelvin. Aí ele diz assim, eu quero que a eficiência dessa máquina aumente para 50%. De quanto que eu tenho que aumentar a temperatura da fonte quente? Vamos ver. Vamos lá. Então ele quer que a eficiência, ó, seja, a nova eficiência, seja 50%. Não é isso? Ele quer saber de quanto que a temperatura da fonte quente tem que ser aumentada. Então eu preciso saber quanto era a temperatura antiga, para saber quanto que ela aumentou, né? Eu sei que aqui, ó, se eu usar essas duas informações, eu posso dizer que a eficiência de uma máquina de Carnot, vimos hoje de manhã, né? Não deu tempo ainda nem esquecer. É 1 menos TF. Ah, tá. Não deu tempo de decorar, foi? Ah, tá. Muda só a palavra, né? Então, dali você pode descobrir quem é a temperatura da fonte quente, né? Ó, você pode dizer aqui, substitui
Aí a gente usa 40%, 0,40, igual a 1 menos o TF, ele deu 290 sobre TQ. Daqui você descobre quem era a antiga temperatura da fonte quente, que é quanto? 83,33 Kelvin. Pronto. Isso era a temperatura da fonte quente antes de você mudar algum parâmetro para aumentar a eficiência, né? Só que agora você vai ter uma máquina operando com uma nova eficiência. A temperatura da fonte fria ele não quer mexer, ele quer mexer na temperatura da fonte quente. Então daqui eu posso descobrir quem é a nova temperatura da fonte quente, né? Ó, a nova eficiência agora é 0,50 igual a 1 menos 290 sobre TQ'. Quanto é que vai dar a nova temperatura da fonte quente? 1580, fechado, Kelvin. Então, antes, quanto que aumentou, é só você, quase 100 Kelvin, né? Bastante, né? 96 dá, 96, 97, Kelvin. Pronto, a sexta, né? A sexta ela é bem parecida com a oitava, certo? Que são duas questões de ciclo. Acho que são essas duas. Diz assim, ó. A figura ao lado mostra o ciclo reversível. Aqui é submetido 1 mol de um gás monoatômico ideal. Então, 1 mol, o gás é monoatômico. O volume VC é 8 VB. O processo BC é uma expansão adiabática, certo? Com PB igual a 10 ATM, PB, cuidado que está em ATM, né? 10 ATM e VB 10 a menos 3 metros cúbicos. Aí ele fala assim, ó. Para o ciclo, ele quer, né? Pro ciclo fechado, ABCA, né? Para o ciclo, determine, vamos lá, a energia fornecida ao gás em forma de calor. Então, o que ele quer? Ele quer que você ache a energia fornecida para o gás, que o gás recebeu, sob forma de calor. Vamos pensar um pouquinho. Esse ciclo tem quantos tempos? 3. 3 tempos, né? A, B, B, C e CA. O que eu já garanto, em termos de calor? Que no tempo BC não tem troca de calor. Então, QBC é 0, né? Ele quer saber, a pergunta dele, vamos ler de novo para a gente entender. Ó. Para o ciclo, determine a energia fornecida ao gás sob forma de calor. Só que o gás recebeu. Aí vamos pensar em que no tempo BC eu já sei que ele não... BC? No tempo BC eu já sei que ele nem recebeu nem cedeu. Aí vamos ver o que acontece. O tempo AB, no tempo AB, o volume se mantém constante e a pressão aumenta. O que eu tenho que fazer para aumentar a pressão de um gás sem reduzir o volume? Aumentar a temperatura. Então, nesse passo, desse tempo AB, o que deve ter acontecido com o calor? Ele deve ter recebido ou cedido calor, esse gás? Deve ter recebido calor. Então, deve ter calor recebido para o gás, né? No passo AB, no passo BC não tem troca de calor, e no passo CA. Ele reduziu o volume, o que deveria acontecer com a pressão? Aumentar, e no entanto ela ficou constante. O que tem que acontecer para isso? Reduzir a temperatura ou tirar o calor, né? Então ele deve ter perdido o calor no passo CA. Portanto, se ele quer o calor recebido pelo gás, é simplesmente o calor AB. No passo AB, no tempo AB, o que tem de especial nesse tempo AB? É um processo a volume constante, isovolumétrico. Concorda? Então, se é o processo isovolumétrico, eu vou escrever o calor como NCV ΔT, né? NCV ΔT. Onde esse ΔT vai ser aqui, ó. NCV ΔT. Temperatura final. O passo é AB, né? Ó. O passo é AB. Então, temperatura B menos temperatura A. Temperatura B menos temperatura
A gente sabe as temperaturas? Não. Mas a gente sabe que esse gás é ideal, monoatômico, e sabe o número de mols dele. Então, já tem que acender uma luzinha na sua cabeça, lembrando que lei dos gases ideais, né? Se ele já dá o número de mols e esse gás é ideal, PV igual a NRT, certo? Então, eu vou lembrar aqui, ó, PV, ó, P. Vou logo colocar para o passo A. PAVA igual a NR, vou botar logo aqui, ó, TA, né? PV igual a NRT. E o mesmo para o B. PB, VB sobre TB, NR. Então, se eu juntar, né, já que NR se conserva, o número de mols não muda e R é a constante, então eu posso dizer que PAVA sobre TA é igual a PB, VB sobre TB. O que eu posso melhorar daí? O que a gente pode... VA é igual a VB? Sim. PA é igual a PB? Não, né? As expressões são diferentes. Mas aqui eu já encontro, ó, posso encontrar uma relação, porque eu sei quem é PB. O que eu quero é uma relação entre TA e PB. Eu tenho PB, me falta o PA para encontrar essa relação, né? Como é que eu poderia achar a pressão PA? Olha para a figura e o que você pode dizer a respeito da pressão PA? Ela é igual a PC. Você sabe PC? Não. Mas você sabe que de B para C eu tenho um processo adiabático, né? De B para C eu tenho um processo adiabático. E a pressão de B, ó, eu sei, né? Ó, eu só tenho os dados de B, então eu vou tentar relacionar sempre com B. A com B e C com B, que aqui é o único ponto onde eu tenho a pressão e o volume, né? Não tenho a temperatura. Então, se o processo é adiabático, como é que P e V dependem um do outro? P, vou escrever por B. PB, VB elevado a gama, igual a PC, VC elevado a gama. Quem é esse gama mesmo? CP sobre CV. Se o gás é monoatômico, quem é o CV? E o CP, 5 meses. Então, CP sobre CV, 5. Calma. Vai ficar em cima 5 meios e embaixo 3 meios, né? Então, vai ficar 5 terços o gama, certo? Pronto, então o gama é 5 terços. Aí, vamos lá. Eu sei que... Vou botar aqui, ó. PB eu tenho, mas vou deixar PB por enquanto. VB eu não tenho, elevado a gama. PC é quem eu quero. E o VC é 8VB. Então, 8VB elevado a gama. Esse VB a gama vai embora com esse VB a gama. E aí eu tenho PC, que é quem eu preciso. PC vai ser igual a PB sobre 8 elevado a gama, que é 5 terços. 8 elevado a gama. Se eu tenho PC, eu tenho PA. Eles são iguais. Se eu tenho PC, eu tenho PA. Se eu tenho PA, eu tenho PA, tenho PB, encontro a relação entre as temperaturas. Tendo essa relação entre as temperaturas, eu encontro o calor QAB. Certo? Deixa eu ver se eu fiz aqui para anotar os dados para vocês. Só ver se eu deixei literal ou não. Deixei literal. Eu calculei o PC aqui. O PC, que é igual ao PA, vai dar 3,167 vezes 10 a 4 Pascal. Aí o calor, se você fizer a continha, dá 1,47 vezes 10 a 3. Vou botar aqui. Joule. Certo? Vamos bem rapidinho. Se vocês quiserem, já, né? Porque já vai dar. Faltam 5 minutos. Vamos lá. Bem rapidinho. Esse foi o item A. O item B. Ele quer a energia liberada pelo gás em forma de calor. Em que passo a gente já fez essa análise? Vamos tentar agilizar. Em que passo o gás perde energia sob forma de calor? No passo AB não é porque ele ganha. No passo CA. O que tem de especial no passo CA? É um processo isobárico. Então, se o processo é isobárico, ó, calor é NCP, tentem sair em silêncio, vamos lá. NCP ΔT, não é isso? Certo?
Então vamos em frente. Q, N ele deu, o CP, quem é o CP? Se o gás é monoatômico, 5 meios de R. Delta T vai ser, eu estou no passo qual? Eu estou no passo qual? Estou no passo CA, né? CA. Então vai ser de C para A, TA menos TC. TA menos TC. Certo? TA menos TC. Eu não conheço TC. Mas o que eu posso afirmar? Posso fazer a mesma coisa que eu fiz agora há pouco, né? PA, aqui ó. PA, TA. PA, VA sobre TA. Igual a PC, VC, TC, NR. Vou igualar aqui essas duas equações. Concorda? E aí eu posso encontrar uma relação entre as temperaturas, né? Porque aqui, ó, PA, ó, VA, TA, PC, desculpa, VC, TC. O que eu posso dizer? O que se mantém constante de A para C? A pressão. As pressões, ó. PA e PC são iguais. E mais, VA igual a VB, né? Vem aqui, fica em cima, VBTA e o VC é 8VB. Pronto, daqui você encontra a relação entre A e C. Joga aqui dentro, ó, e tem o calor CA. Certo? Que vai dar, deixa eu ver se eu fiz aqui, menos 5, como é perdido, é negativo, né? 5,54 vezes 10 a 2 joules. Certo? Isso o item B. O item C, vamos lá. O item C ele quer o trabalho realizado pelo gás. Trabalho líquido. Tem uma maneira simples e uma maneira complicada de você fazer. Assim, né? A maneira simples é você pensar na primeira lei da termodinâmica. O que diz a primeira lei da termodinâmica? Diz que... Pronto. Se eu quero para o ciclo todo, quem vai ser a variação de energia interna? Zero. Para o ciclo, a variação de energia interna é zero. Então, o calor vai ser igual ao trabalho. Trabalho igual a calor. Ora, mas o calor você já calculou anteriormente, né? É só simplesmente somar. Somar entre aspas. Porque vai ser quem? O trabalho vai ser o calor AB, o calor BC, o calor CA. Só que no passo BC, o calor é zero. É adiabático. No passo AB, o calor é positivo. E no passo CA, o calor é negativo, porque o gás perdeu calor. O gás perdeu energia. Cuidado, porque quando você fizer as continhas, é possível que talvez você encontre um módulo. Você tem que lembrar se foi um calor perdido, negativo. Certo? E finalmente o item D, a eficiência do ciclo. Como é que eu calculo a eficiência de um ciclo? A eficiência é o trabalho realizado pelo calor que você recebeu para realizar, né? O trabalho eu calculei aqui no item C e o calor que eu recebi é qual? É o do item A ou do item B? Do item A, que é o AB, né? Que é AB. Aí você faz esse cálculozinho, ó, que dá 62,4%. 62. Esse trabalho aqui, quando você fizer a continha, ele vai dar 918 joules. Aí quando você fizer essa continha, isso vai dar 62,4%. 0,624.